Se você cuida da alimentação, evita alimentos gordurosos, faz academia há um bom tempo e ainda assim aquela gordurinha insiste em continuar intacta, saiba que antes de recorrer a um procedimento cirúrgico existe uma série de tratamentos estéticos que podem te ajudar e muito a combater esse problema. Para falar sobre esse assunto eu vou receber um convidado muito especial que já está aqui comigo, que é o Dr. Álvaro Pereira. O Dr. Álvaro é cirurgião vascular formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, possui doutorado em cirurgia também pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Tecnologia Médica na Harvard Medical School, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e membro também fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigada. Boa tarde, é um prazer também com todos vocês. Doutor, vamos começar. Por que é importante, né, antes da gente pensar em um procedimento cirúrgico, começar a pesquisar sobre tratamentos estéticos que podem resolver esse problema? Então, são vários aspectos que devem ser considerados nessa situação. Você veja, por exemplo, se você tiver um depósito de gordura muito grande, por exemplo, um culote com um volume grande, então, o ideal é você fazer uma lipoaspiração. É complexo, é difícil de sair, essas gorduras é como se tivesse uma memória do tecido para que aquela gordura fique lá. É uma gordura especialmente reservada para a reprodução humana, é uma gordura difícil de tirar. Nessas circunstâncias, bom, tudo bem, em algumas situações vale a pena que você opere, mas em várias situações, a primeira escolha não deve ser a cirurgia. Em especial, em situação em que nas áreas menos favorecidas pela lipo, vamos dizer assim, pequenos volumes, em pessoas que têm problemas com engorda, emagrece, porque se cada vez que você engordar um pouco, você for fazer uma lipo, vai fazer lipo quantas vezes? Então, nessa situação, os tratamentos com aparelhos são altamente indicados. E atualmente, assim, quais são as tecnologias mais utilizadas, né, pelos médicos aqui no Brasil? Bom, meio que dos tratamentos estéticos de uma maneira geral, nós temos muita coisa, tudo que existe por aí, várias coisas. Na questão então da gordura falando localizada. De gordura localizada, celulite, nós temos meio parecido com o que existe no mundo todo de aparelhos internacionais e aparelhos nacionais também. Então seria vácuo, calor e frio. Calor, existe um conjunto grande de aparelhos que transfere calor. Basicamente seriam, grosseiramente falando, seriam os aparelhos de ultrassom e os aparelhos de radiofrequência, que são emissores de calor, basicamente. O ultrassom é um transferidor de calor que atravessa o que precisa da água. Então todo tecido que tiver água, vai acontecer isso ali na água. A vibração do ultrassom impulsiona a água aumenta de volume e isso faz com que você produza um processo você, digamos assim, explode a célula gordurosa. Né? A água dentro da célula vai vibrar, vai aumentar de volume, vai expandir até explodir a célula gordurosa. Você não mata a célula, não destrói, mas você machuca a célula. E a célula machucada, vamos dizer assim, ela não consegue mais fazer o que ela fazia antes. Se você tem uma área que tem bastante célula gordurosa, 3 centímetros de célula gordurosa. Se você irradia essa região toda, você vai conseguir machucar essa célula, vamos dizer assim. Na verdade não machuca, é uma pequena lesão. É uma lesão da célula gordurosa. As membranas se alteram, a membrana celular, e aí ela perde a capacidade de segurar a gordura e a gordura escapa. E muito se fala também em radiofrequência, né? Principalmente na questão de gordura localizada. Como é que você avalia isso? Então, a radiofrequência é uma tecnologia relativamente nova na estética, mas é uma tecnologia antiga, muito conhecida na medicina, porque a radiofrequência é a mesma tecnologia usada num bisturi elétrico, bisturi de alta frequência ou bisturi de radiofrequência, que literalmente é um transferidor de calor. Só que ao invés de ser regulado para uma postura, vamos dizer assim, de corte ou de bisturi, ela é utilizada como um transferidor de calor generalizado. A radiofrequência hoje em dia é muito importante e ela é útil, porque a radiofrequência você consegue controlar melhor a profundidade de emissão da radiofrequência. E isso trata muito bem a flacidez, porque você aumenta a temperatura da pele, a pele retrai e contrai um pouquinho, então você consegue também tratar a flacidez. É útil para gordura localizada e melhor ainda para flacidez. Hoje em dia acho que existem equipamentos de radiofrequência mais
com o objetivo de tratar a flacidez do que de tratar a gordura, mas é uma das indicações. Mas e na questão do ultrassom? Ele é mais indicado para quê, por exemplo? Então, e aí o ultrassom, como ele tem uma penetração mais profunda, como ele vai mais profundamente, por exemplo, basicamente nós temos dois conjuntos de ultrassons hoje em dia, ultrassom 3 MHz e o ultrassom cavitacional, 30 kHz, 50 kHz. Então, eles penetram muito mais. Então, ele seria, digamos, você tem uma gordurazinha, uma gordura que tenha 3, 4 centímetros de profundidade, um volume grande de gordura, então o ultrassom vai ser melhor, porque ele vai atingir lá 3, 4 centímetros de profundidade. A radiofrequência também vai na profundidade. Existem umas regulagens, a frequência de radiação também pode ser utilizada. A frequência do ultrassom, ele penetra mais ou menos também. No caso, se a espessura for menor de gordura, você vai regular o seu aparelho para que ele seja mais eficiente, mais na superfície. Se a gordura é mais profunda, você regula para uma espessura de gordura maior. É totalmente indolor. Alguns cuidados, por exemplo, se você for fazer o abdômen, é recomendável, se a pessoa for magrinha, no caso do aval, se a pessoa for magra e você for fazer ultrassom no abdômen, não é recomendável que ela esteja com a bexiga cheia. Se ela tiver com a bexiga cheia, o ultrassom vai conseguir alcançar lá. Se você regular para uma potência maior, ele vai conseguir alcançar a bexiga também. Por outro lado, é muito útil que ela esteja muito hidratada. Porque se não tiver água lá dentro do tecido, também a ultrassom não vai funcionar. Porque sem a água, o ultrassom não funciona. Aquela vibração que vocês viram da água, ele só faz na água. Se não tiver a água, não vai bem. Se nós fôssemos dividir, seria assim, ultrassom para gordura, radiofrequência para flacidez e vácuo para celulite, para o furinho. Né? E essa associação faz o tratamento de só todo mundo, todas as mulheres. Difícil para mulher que não tem nada, bem difícil. E doutor Álvaro, dá para tratar irregularidade pós-lipo? Na lipo é assim, se você tirar gordura quanto mais gordura você tirar, mais vai sobrar só a pele. Então a pele, quando ela vai cicatrizar, na hora que ela vai se reposicionar, se ela estiver muito próximo das camadas mais profundas, o risco de ter fibrose e irregularidade é maior. Então, se você deixa mais gordura, fica mais regular. Se você deixa menos gordura, que é o meio que todo mundo quer, aí o risco da irregularidade é maior. Então tem um limite, e esse limite não é tão claro e assim não é igual de pessoa para pessoa. Só que existe uma coisa que é o pós-operatório, que é imponderável, que depende de cada pessoa. A resposta inflamatória para aquilo tudo varia de pessoa para pessoa e de época para época. Todo mundo conhece alguém que fez lipo há 5 anos atrás e ficou perfeito. Ela faz uma depois, ficou uma irregularidade, uma área de retração ou excesso de gordura. Então, se ficou excesso de gordura, aquelas áreas de gordura você pode tratar com ultrassom ou radiofrequência. Se ficou uma flacidez, sobrou um pouquinho de tecido, você vai tratar com radiofrequência. E se ficaram irregularidades tipo depressão, né, que seria a fibrose, a retração da pele, então você vai tratar com vácuo. A gente escuta muito sobre vacoterapia, né, mas muita gente diz que é um procedimento que causa alguns vasinhos, que causa flacidez. Isso é um mito, é uma verdade? Então, a vacoterapia é muito útil, em especial no tratamento da celulite. Então, nós poderíamos dizer assim, ninguém tem só gordura localizada, ou só flacidez, ou só celulite. Por isso que, de uma forma geral, quando você vai tratar a gordura localizada, você acaba fazendo 2 ou 3 equipamentos, porque esses outros equipamentos têm um melhor resultado na flacidez ou na celulite, que seriam os buraquinhos, vamos dizer assim. Uma coisa é buraquinho, a outra coisa é gordura localizada e a outra coisa é a pele inteira um pouquinho flácida, que dá uma impressão de ondulada e eventualmente com aparência de celulite. Muitas vezes você acha que tem celulite e não é flacidez. A melhor indicação do vácuo, além de ser o melhor equipamento para drenagem linfática, que essa é a principal função dele, mas ele tem uma eficiência muito grande nos furinhos da celulite. No caso, uma pessoa que opta por um tratamento como este não tem muita gordura localizada no corpo. Quantas sessões em média você acha que é necessário já para ter um resultado efetivo?
Então varia um pouco de pessoa para pessoa, mas em média de 3 a 5 sessões, se for muito pouquinho. Mas, via de regra, essas pessoas não fazem tanto tratamento, sempre tem muito pouco. Então, a média de tratamentos, assim, nas clínicas, são 10 sessões. A pessoa que procura a clínica, em geral, ela precisa uma média de umas 10 sessões. E é necessário uma ela manutenção? Ela tem 2 centímetros de gordura, mais ou menos. Isso é a média das pessoas que procuram. E ela tem que fazer uma manutenção desse tratamento? Não, não precisa. Não precisa? Ela tirou a gordura saiu, ela vai ficar um tempo mesmo sem. Aí é só se cuidar. Ela não precisa fazer repetidamente esses tratamentos. Um tratamento como esse, ele leva em média quanto tempo? Uns 40 minutos ou menos? De ultrassom? No abdômen uns 15, 20 minutos, mais ou menos. E existe um alguma limite, né, de contraindicação ou não? Não, esses aparelhos são muito seguros, muito seguros. O problema dos tratamentos na clínica, os tratamentos alternativos, né, seriam assim, é que você tem que fazer várias sessões, então é trabalhoso, você tem que ir várias vezes ao consultório, existe uma disciplina que o cliente vai ter que ter uma disciplina, obrigatoriamente ela precisa fazer dieta também, tudo isso é um conjunto de coisas que faz com que você melhore, e é uma coisa trabalhosa, demora, e a lipo parece um tratamento mais curto, porque você deita aí, faz a lipo, levanta, pronto. Mas não é bem assim, porque não está pronto, vai levar 2 meses para ficar boa. Né? Mas parece que o que você tinha que fazer já está feito, né? Então parece um tratamento mais curto. Você que tem uma vasta experiência nesse campo, eu acho que já chegou muita paciente no seu consultório querendo fazer uma lipo, às vezes com uma gordura localizada, que não é algo assim tão grande, tão volumoso. Você orienta que ela refaça um tratamento estético e depois disso você acha que o feedback que elas têm desse tratamento é positivo? Existe, é assim mesmo que acontece. Algumas vezes as pessoas chegam querendo fazer lipo, achando que seria o ideal, e eu acho que aí cabe a responsabilidade do médico em ajudar a pessoa a orientar o que seria o melhor nessa situação. E as duas coisas acontecem. Algumas pessoas que chegam querendo fazer tratamento, mas que o ideal seria lipo. E pessoas que querem fazer lipo e você fala, olha, não vale a pena, não compensa, em função de todo esse conjunto de coisas que nós falamos. Por exemplo, culotes grandes, é difícil resolver, é muito difícil resolver sem lipo. Abdômen, grandes volumes. A lipo tem algumas indicações que são as indicações de ouro, vamos dizer assim, as melhores indicações. Quando é a melhor indicação, é a lipo, em geral vale a pena fazer a lipo. Né? É que muitas vezes as pessoas têm pequenos depósitos em áreas diferentes e aí não vale a pena fazer lipo. No caso aval especificamente, sem chance não teria a menor condição de fazer lipo nela. Se você fizesse lipo nessas pequenas áreas, vai diminuir um pouquinho da gordura, quase não vai parecer que fez, e ainda corre o risco de ter os problemas, retração, fibrose, um lado fica mais bonito do que o outro, porque isso pode acontecer, então não compensa, não vale a pena. É melhor fazer um tratamento clínico, estético. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Álvaro e queria pedir para você deixar algum contato para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Claro, tá bem. Meu consultório fica em São Paulo, meu telefone é 3088-2249. Se alguma dúvida, alguma coisa, pode me procurar, eu ajudo, oriento, o que for preciso, enfim. Obrigada, Dr. Álvaro, e obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até a próxima edição do Estética.